Opa, seja muito bem-vindo a essa aula e hoje é dia de contextualizarmos a teoria com a prática. Eu vou fazer com você aqui um cálculo completo de recomendação, contextualizando lá a teoria com a prática. Nós vamos pegar aqui, vamos utilizar uma análise de solo, vamos utilizar um boletim técnico e você vai ver como sair da teoria e ir para a prática. Hoje eu escolhi aqui uma cultura um pouco diferente. Normalmente a gente sempre faz com milho, com soja, com café, com trigo. E muita gente fala assim, faz com outra coisa, faz com hortaliça, por exemplo. Então eu peguei aqui a principal folhosa, que é a alface, utilizando aqui a alface crespa. E vou fazer a recomendação para você ver como que você deve estar fazendo na sua prática. O que a gente precisa então? Análise química do solo e o boletim da cultura da sua região. Nós já falamos um pouco sobre isso. É muito importante que eu utilize o boletim técnico da sua região. Então, para isso, você vai precisar buscar aí na sua região quais são aí os parâmetros, os boletins. Não é muito difícil de estar encontrando isso. Caso contrário, você pode buscar aí no Manual de Olericultura, entre outros. Eu utilizei aqui o boletim para a minha região. É lógico que eu estou com a folha aqui na mão, mas isso é porque eu já imprimi, né, para não precisar de ficar aqui com o livro. E antes de começarmos os cálculos, nós vamos fazer uma análise do boletim técnico, ou seja, quais as principais informações que o boletim traz para mim, que eu preciso interpretar para depois estar fazendo o cálculo. Vamos lá, primeira informação. A primeira informação é quanto à produtividade esperada. Eu escolhi aqui uma produtividade de 21 mil kg por hectare, ou seja, 9 mil dúzias, ou até mesmo 1.500 engradados. É muito importante que você verifique essa questão de informações de produtividade, porque para diversas culturas, a quantidade do nutriente que nós vamos estar utilizando é dependente de quanto que eu quero produzir. Então, eu escolhi a minha produtividade, eu vou para o próximo passo. O segundo passo, então, é verificar o espaçamento. Nós vamos utilizar aqui um espaçamento padrão de 25 para 25 centímetros, ou seja, 0,25 metros. O espaçamento também é muito importante, porque o espaçamento, ele mais adensado, ele menos adensado, influencia diretamente na absorção de nutrientes. Então já escolhi o meu espaçamento, que é de 25 para 25. O terceiro passo, então, é a calagem. Segundo o boletim técnico aqui da região, a saturação por base tem que ser de 70%. Bom, então eu preciso verificar na minha análise química do solo quanto que está a minha saturação por bases. Através de, então, elevar para 70% aí com cálculo de calagem, como você já viu, nós já falamos sobre ele aqui anteriormente. Então, eu preciso fazer minha calagem e elevar para 70%. Nesta aula agora, eu não vou fazer o cálculo de calagem aqui com você, porque nós já fizemos isso daqui antes. Mas, no geral, eu preciso recomendar, então, a minha calagem para elevar a minha saturação por base para 70%, para depois partir para o próximo passo. Vale lembrar que, no geral, a gente tem que fazer de 2 a 3 meses antes do plantio. A partir daí, então, a gente começa a nossa recomendação de adubação. Olha só, a primeira informação quanto à adubação que o boletim traz para mim é quanto à adubação orgânica. Na adubação orgânica, ele pede que a gente adicione 50 toneladas por hectare de esterco de curral curtido ou 12 toneladas de esterco de galinha curtido com incorporação ao solo do canteiro. Aqui a gente já precisa começar a contextualizar. Muita gente pega essas recomendações e já vai lá e fala, não, coloca lá 50 toneladas de esterco ou 12 toneladas de cama de frango. Calma! A primeira coisa que você tem que fazer aqui é verificar com o proprietário, com o produtor, qual esterco que ele tem preferência de utilizar e que tenha disponível na região. Não é toda a região que você vai encontrar com facilidade. Existe uma questão de logística, de transporte. A gente já começa a entender que a gente precisa contextualizar com a prática. Eu preciso verificar com o produtor. Será que ele tem esse insumo disponível? Tem? Beleza. A partir do momento que ele já tem, a gente já começa a entender. O que seria mais viável? Usar o esterco de frango, que vai ter um pouco mais de nitrogênio, ou utilizar um pouco mais de esterco de gado, que aí eu vou ter uma amplitude maior na quantidade, o que pode melhorar um pouco questões físicas do solo. Então isso eu já preciso estar verificando. No nosso caso, eu estou trabalhando aqui com uma área, simulando aqui, em que eu estou com uma quantidade muito baixa de nitrogênio. Então, e eu tenho disponibilidade de esterco de frango, porque aqui próximo nós temos aqui várias granjas que trabalham e disponibilizam aí esse insumo. Então eu vou trabalhar com 12 toneladas de esterco de frango. Vamos para a próxima informação que ele me dá. A próxima informação que ele dá é o seguinte: aplicar todo o fósforo e parte dos fertilizantes que contém nitrogênio e potássio ao solo por ocasião do transplantio das mudas. Então, outra informação que eu já sei, que na hora que eu for fazer o transplantio das mudas, eu preciso colocar já
todo o meu fósforo e parte do nitrogênio e do potássio, tá? Então isso aqui eu já preciso estar anotando, porque eu vou estar colocando já o fósforo, quantidade total no plantio, mas também vou estar colocando parte do nitrogênio e potássio. Mas quanto do nitrogênio e quanto do potássio? Calma, que essa informação ele ainda vai trazer pra gente. Vamos lá, outra informação. Aplicar o restante dos fertilizantes com nitrogênio e potássio em coberturas 15, 30, 40 dias após o transplantio. Sugere-se aplicar também os micronutrientes. Olha que informação interessante. Então, após o transplantio, 15 dias, 30 dias e 40 dias após, eu vou estar fazendo a minha adubação. Quer dizer que a minha adubação de cobertura, eu vou estar dividindo ela em 3 etapas. A partir daí, então, aí eu já começo a entender como que vai ser feita a divisão. Mas eu preciso de mais informações. Que informação eu preciso ainda? Preciso de informação da quantidade de nitrogênio, de fósforo e de potássio que a minha cultura precisa e preciso também da informação de porcentagem de como que eu vou dividir. Eu vou extrair isso do boletim ainda. Vai lembrar que todas as informações aqui que eu estou colocando para você, eu retirei do boletim técnico da minha região. Ok? Estou te ensinando como adaptar. Vamos às informações, então, sobre quantidades de nutrientes. Dá só uma olhada nessa tabela. Essa tabela diz o seguinte. Na primeira parte da esquerda, ela diz sobre a disponibilidade de fósforo e potássio. O que significa? Para você verificar na sua análise de solo se está baixo, se está médio, se está boa ou se está muito boa. Ou seja, a quantidade de fósforo está baixa, está média, está boa ou está muito boa? Quantidade de potássio, está baixa, está média, está boa, está muito boa. A partir daí, então, eu vou verificar as quantidades. Repara que ele tem lá fósforo, potássio e nitrogênio. O fósforo, ele diz o seguinte, se a disponibilidade de fósforo estiver baixa, eu utilizo 400 kg por hectare. Se tiver média, 300, se tiver boa, 100, se tiver muito boa, 50. A potássio, ele diz o seguinte, se o potássio estiver baixo na análise de solo, eu coloco 120, se estiver médio, 90, se estiver boa, 60, se estiver muito boa, não precisa colocar. E de nitrogênio, repara que é 150, 150, 150, 150. Por quê? Porque o nitrogênio ele não aparece na análise química do solo. Então, nestes casos, eu vou sempre utilizar a mesma quantidade de nitrogênio. E aqui eu já vou te dar uma dica. Por quê? Se você trabalha com solo que ele é muito pobre em nitrogênio, eu posso sim aumentar um pouco. Ou se eu estou trabalhando com solo que eu já utilizei algumas leguminosas, fiz adubação verde, já coloquei muita adubação nitrogenada, eu posso diminuir um pouco do nitrogênio. Então isso daqui com a prática você vai entendendo como que você vai estar fazendo aí essa recomendação. Então essas são as quantidades aí que ele me deu de fósforo, de potássio e de nitrogênio. Mas aqui pra gente, a gente vai utilizar como se a nossa análise química estivesse média. Tudo bem? Vamos utilizar a média. Mas a gente ainda precisa de mais uma informação. E essa informação vai estar na segunda tabela. Olha só essa tabela aí. Essa tabela ela fala quanto ao parcelamento de adubação com nitrogênio, fósforo e potássio. Veja bem, aí nós temos aí o primeiro nitrogênio. Ele fala o seguinte, ó, plantio 20%, primeiro 20%, segundo 30%, terceiro 30%. Fósforo 100% logo no plantio, depois não precisa mais. Potássio, 20% no plantio, a primeira 20%, a segunda 30% e a terceira 30%. Lembra, ele já tinha me dado a informação de que a adubação seria 15, 30 e 40 dias após. Então 15 é a primeira, 30 é a segunda e 40 é a terceira. Então eu vou utilizar essas porcentagens, eu vou dividir de acordo com o insumo que eu estou utilizando. Então repara que ele não me deu a quantidade de quilograma por hectare, ele apenas me deu a porcentagem de divisão, porque vai ficar mais fácil para mim. Porque primeiro eu vou fazer o meu cálculo e depois eu dividir nessas porcentagens. Então essas são as informações sobre a adubação que o boletim me deu. E a partir de agora, então, eu vou estar fazendo o cálculo e vou estar fazendo a minha recomendação de acordo com o boletim técnico. Vamos lá. Bom, agora que eu já tenho então essas informações do meu boletim, basta começar a fazer o cálculo. Olha só. Vamos lembrar então, eu vou utilizar 150 kg de nitrogênio, 300 de fósforo e 90 de potássio, de acordo com o boletim. Por quê? Eu coloquei como se minha análise química estivesse com teores médios. Fósforo está médio, potássio está médio, nitrogênio não sei. Mas a gente vai utilizar 150. Então veja bem, eu estou com 300 kg de fósforo e preciso também de 90 de potássio. Isso mudaria de acordo com a análise química do solo. Mas eu vou começar pelo nitrogênio. Eu já escolhi aqui os 3 adubos que eu vou estar utilizando. Vou utilizar ureia, super simples e cloreto de potássio. Além
do esterco lá que eu já falei que nós vamos utilizar aqui a cama de frango. Como que eu faço esse cálculo então? É um cálculo bem simples. Isso aqui é a quantidade total no ciclo, depois nós vamos dividir isso daqui em porcentagem de acordo lá com a divisão que o boletim técnico me deu. Então vamos começar pelo nitrogênio. Eu vou utilizar a ureia. A ureia, então, nós vamos utilizar uma ureia que tenha 45% de nitrogênio, tudo bem? Então como que vai ficar então? A cada 100 kg da ureia, nós vamos ter então 45 kg do nitrogênio. Porém, eu não quero 45 kg de nitrogênio, eu quero 150. Então 150 x, né? Opa, fiquei errado aqui. 150 x vai ser igual. Nós vamos fazer o cálculo rapidinho. 150 vezes 100 e vou dividir por 45. X vai ser igual a 333,3 kg por hectare de ureia. Então nós vamos utilizar 333,3 kg por hectare de ureia. Muita gente pergunta aqui, mas no caso da adubação, quanto a adubo simples, né? Adubo mineral simples como a ureia, eu posso arredondar? Pode. Você pode tanto arredondar isso aqui, por exemplo, a 335, até mesmo chegar a 340. Eu costumo fazer isso de forma bem precisa para não dar uma diferença muito grande quando a gente está trabalhando em escala, em áreas muito grandes. Mas eu arredondaria isso aqui para 335 quilos por hectare. Por mais que pareça, mas está 5, tá? Mas se você tem 2 hectares, 3 hectares, então você somando isso aqui dá uma diferença. Então nós já vamos colocar aqui, ó, 335 kg por hectare. Então nós vamos agora então para o fósforo. Para o fósforo, então, a gente vai utilizar o superfosfato simples. Eu vou apagar aqui rapidinho para a gente não perder aqui um pouco da imagem, tudo bem? Bom, já apaguei aqui, então vamos começar então a fazer o cálculo para o superfosfato simples. O superfosfato simples que a gente escolheu para utilizar, ele tem 18% de fósforo. Então vamos lá. A cada 100 quilos, um pouquinho falhado aqui, eu vou ter 18 quilos de fósforo. Porém, eu vou querer então 300 kg de fósforo. 300 x. X vai ser igual. Então vou pegar 300 vezes 100 dividido por 18. X vai ser igual a 1.666,6 quilogramas, ok? De superfosfato simples. É uma quantidade grande? É uma quantidade grande, mas a gente tem que lembrar que nós estamos trabalhando com canteiros, ok? Nós vamos dividir isso aqui em área total, não vai ser em covas. Eu não vou dividir isso aqui em covas, eu vou dividir isso aqui no canteiro. Então repara que nesse caso, para alface é realmente uma quantidade grande, mas nós estamos distribuindo isso praticamente isso aqui a lanço, né? Apesar de que isso aqui vai ser incorporado no nosso canteiro, entende? Então eu preciso aqui de mais de 1,5 tonelada. Então vamos colocar aqui o super simples, 1.600, e vou colocar 67 quilogramas de superfosfato simples. E aí, então eu faço do cloreto de potássio. Como que eu vou fazer? Vamos fazer aqui embaixo logo, que aqui é rápido, do cloreto de potássio. O cloreto de potássio, vamos utilizar um cloreto com 60%, né? Então, a cada 100 quilos de cloreto de potássio, eu vou ter 60 quilos. Porém, eu preciso de 90x. Então, vamos lá. 100 vezes 90 dividido por 60, x vai ser igual a 150. Então eu vou estar utilizando de cloreto de potássio 150 quilogramas. Agora eu já defini qual a quantidade total que eu preciso de cada adubo mineral simples. Eu vou utilizar 335 kg de ureia, 1.667 de super simples, 150 de cloreto de potássio. Porém, eu ainda preciso fazer a divisão, isso aqui, essa porcentagem em cada aplicação, que é o que nós vamos fazer a partir de agora. Mas antes, deixa eu te dar uma dica muito importante. É lógico que eu escolhi aqui 3 adubos mineral simples que você encontra praticamente em todas as regiões. Mas é muito importante, aqui vai um feedback interessante, que você verifique com o produtor e com a loja que vai vender para o produtor. Você precisa ligar para lá e perguntar se tem o insumo.
Muitas vezes você pode pensar assim, ah, mas tem um monte de loja que tem. Calma. Quando você vai atender o produtor, muitas vezes o produtor ele só compra de determinada loja, ou porque ele tem uma conta ali, ele paga somente na colheita, ou porque ele gosta daquele lojista. Então é muito importante, isso aqui é uma dica interessante que muita gente erra no início, que vai lá e faz a recomendação, aí o cara não tem na loja, aí isso começa a causar um constrangimento, porque ele quer comprar ali, não tem aquele adubo, aí ele pergunta se ele pode utilizar outro, aquilo vira uma mistureba, sai do seu cálculo e foge do seu controle. Então a gente começa de trás para frente, presta atenção nessa dica. Tá de frente com o produtor, pergunta a ele em qual loja que ele gosta de comprar, se ele tem preferência, se ele compra em alguma loja específica, liga para a loja, pergunta se tem esse insumo e faça essa média de preço. Isso aqui é importante, você precisa colocar na ponta do lápis, ver se compensa utilizar esse insumo ou não, se você vai utilizar outro, se você vai utilizar esse mesmo. Verificou? Ok, faz o cálculo então de acordo com essas informações. Acredite, tem muito produtor que é fiel à loja, fiel àqueles vendedores. Então é muito importante que você nade de acordo com a onda do produtor, que você siga aquilo que o produtor está falando. Para você não tem problema, o que você não pode é recomendar de forma incorreta. A partir desse momento que eu já tenho as quantidades totais, agora eu vou fazer isso aqui em porcentagem, ok? Eu vou dividir quando que eu vou aplicar em cada momento. E eu vou te dar uma dica muito interessante a partir de agora. Mas primeiro deixa eu apagar o quadro aqui. Vamos lá, a partir do momento então que você fez o cálculo, agora está na hora de dividir e recomendar para o produtor. Eu já fiz uma tabela toda torta aqui, mas que eu fiz rapidinho aqui no quadro, mas que você entenda como que funciona aí essa divisão. Eu acho que eu já coloquei para o vídeo não ficar muito longo e você entender. Lembra que a gente ia dividir isso daqui em 4 aplicações. Plantio, primeira cobertura, segunda cobertura e terceira cobertura. Fazer o plantio, depois 15 dias, depois 30 dias, depois 40 dias. Então eu coloquei aqui, ó, plantio, primeira, segunda e terceira. Então, o nitrogênio, como nós vamos estar colocando, eu vou dar uma olhada na tabela agora, o nitrogênio a gente colocaria então 20% do nitrogênio no plantio, tá aqui, vai dar 67 quilos, depois você pode estar fazendo esse cálculo. Depois nós colocaríamos mais 20% na primeira cobertura, que seria 15 dias, depois 30% na segunda e 30% na terceira cobertura. Ok? Então esse daqui é o nitrogênio, tudo em quilogramas, só coloquei quilogramas na primeira aqui, ó, faltou do potássio. Só para você entender que isso daqui tudo é quilogramas por hectare. Depois o fósforo, 1.667 no plantio, não preciso fazer na primeira, segunda e terceira cobertura. E o potássio, que é 20% do potássio no plantio, 20% na primeira cobertura, 30 na terceira e 30 na quarta. Aí fica 30 quilogramas, 45, 45. Então qual que é a recomendação? A recomendação no plantio, eu vou utilizar 67 quilogramas de ureia, vou utilizar 1.667 kg de fósforo, aqui que é o super simples, e vou utilizar 30 kg de cloreto de potássio, ok? 30 kg por hectare de cloreto de potássio. E aqui há uma questão muito importante. Por quê? Quando eu coloco 1.667 kg por hectare de superfosfato simples, eu estou colocando também cálcio e estou colocando também o enxofre. Então, neste caso, eu já vou estar cedendo esses outros nutrientes. Ok? Então, logo no plantio. Depois eu faço a primeira cobertura, que vai ser com 15 dias. Eu vou utilizar 67 kg de ureia e 30 kg de cloreto de potássio. A segunda, 100 kg e meio, você pode colocar 101 aqui, mudar aqui, então não tem tanto problema. 100 kg de ureia na segunda cobertura, mais 45 de cloreto de potássio. Terceiro de ureia e 100 kg de ureia e 45 de cloreto de potássio. Repara, mas professor, mas por que eu dividi a ureia e não dividi o super simples? Bom, vamos lá. O fósforo, quando a gente coloca ele no solo, primeiro que a planta já precisa de uma grande quantidade de fósforo no início, são questões energéticas que estão envolvidas. O segundo ponto importante é que o fósforo ele é pouco móvel no solo, então não há necessidade de eu parcelar ele muito, diferente do nitrogênio e do potássio. O nitrogênio e a ureia, quanto mais conseguir dividir, menor vão ser as perdas por volatilização. Eu vou ter um melhor aproveitamento. O cloreto de potássio é a mesma coisa, menor vão ser as perdas por lixiviação. Então eu posso estar dividindo. Então quanto mais eu conseguir parcelar, melhor vai ser o meu aproveitamento. Então esses pontos são importantes. E muitos produtores, às vezes, eles têm um pouco de receio de ter que ter essa mão de obra, dividir. E acredite, para uma cultura de ciclo tão rápido quanto a alface, 40, 45 dias, 50 dias, dependendo do manejo,
Você precisa ter o melhor aproveitamento possível nutricional. Então é importante que eu siga essas recomendações de parcelamento. Agora, vou te dar outra dica muito importante, muito importante. Muita gente chega aqui e para e já recomenda dessa forma. Tá errado? Não. Tá certinho, você só vai recomendar, vai colocar isso na forma com que você vai utilizar a sua recomendação, né, no seu laudo que você vai fazer, enfim. Você vai colocar. Mas eu te dou uma dica ainda mais interessante. Eu te dou uma dica de colocar também a data que ele vai fazer. Por quê? Por mais que a gente coloque lá plantio, 15 dias, 40, o produtor ele começa a se perder. Ele pode se perder. Isso daqui pode ser normal que ele aconteça. Então eu te aconselho, na hora de colocar essa tabela no papel, que você coloque também a data. Vamos supor, ele vai fazer o plantio no dia 1º. Então no dia 1 ele vai fazer isso aqui. Dia aqui. Então né, vamos supor que seja dia 1 de junho, de julho, não importa. Você vai colocar lá dia 1, tá? Ficou tudo errado aqui, dia 1/7 de julho, você vai fazer aqui o plantio, você vai colocar essa quantidade. Aí 15 dias depois, ou seja, no dia 16, né? Vamos colocar aqui, ó, dia 16/7. E sim, vai fazendo todo esse detalhamento para o produtor. Ele gosta que seja muito fácil de ser entendido. Então, olha só, no dia 1º de julho você vai colocar 67 kg de ureia, 1.667 de super simples, mais 30 kg de cloreto de potássio. Detalha para o produtor. Isso aqui que é importante. Vale lembrar que se você presta assistência, você está recebendo para poder resolver o problema do produtor. Ele está te pagando para que você faça aqui de forma mais detalhada possível. E acredite, você vai ganhar através da recorrência, que é ele te colocar de novo para poder fazer, é ele te chamar novamente para poder prestar assistência. Então, quanto mais detalhado tiver isso daqui, melhor, tá? Então, isso aqui ele é um rascunho, um rabisco que você vai fazer no seu rascunho e a partir de então você vai montar isso aqui bem estruturado e mostrar para o produtor. Tá vendo? Durante toda essa aula eu te dei dicas aqui de como sair da teoria e colocar para a prática, de como mostrar isso daqui para o produtor. É muito importante que você entenda que é isso daqui, que é essa a sua função, resolver a vida do produtor rural. Tudo bem? Espero que você tenha gostado dessa aula. Eu já quero pedir para que você comente aqui embaixo, né, o que você achou dessa aula, o que te ajudou, como que funcionou, se você achou esse tipo de aula interessante, se falta algum tipo de conteúdo, como que esse conteúdo te ajudou. Então peço que você comente aqui embaixo para que a gente saiba e a gente possa estar preparando as próximas aulas. Não perca que na próxima aula vamos trazer um assunto muito interessante, já voltado aí à contextualização da teoria para a prática. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.